Olá, graça e paz a todos queridos e amados, salmodiando na palavra do Senhor. Hoje leremos o Salmo 59, do versículo de 1 a 10, que diz assim: Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha. Ó Senhor, o meu pecado, ou o pecado meu, sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Alardeiam de boca, em seus lábios a espadas, pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade, Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. O título deste salmo, Salmo 59, é súplica em prol de libertação. O contexto desse salmo, Davi, ele servindo a Saul, servia-o como soldado, alcançava vitórias e grandes vitórias sobre os inimigos de Saul. Aqui ele havia sido vitorioso sobre os filisteus. Logo após este momento, ele estava com o rei Saul, acalentando a sua alma, o seu coração angustiado, tocando um instrumento, a harpa, que trazia paz ao rei Saul. Mas naquele momento diz que o rei Saul desfere um golpe de uma lança contra Davi, tentando matá-lo. De repente, tomado por um espírito maligno, Davi então se desvia e foge para sua casa, onde ali se encontra com a sua esposa Mical, filha de Saul. Saul então envia guerreiros, soldados para vigiar Davi à noite, para que na manhã ele pudesse matar Davi. Mical, ficando sabendo dessa situação, avisa Davi, Davi então foge. É nessa situação que Davi então ele escreve este salmo. No versículo 1 ele vai dizer: livra, meu Deus, Deus meu, dos meus inimigos, põe acima do alcance dos meus adversários. Davi clama ao Senhor para que Deus, porque somente Deus poderia fazê-lo assim, colocá-lo acima do alcance dos seus adversários. Por mais que ele fugisse, por mais que ele corresse, o rei certamente com todo o seu poder, ele o acharia, o encontraria, o mataria. Como no versículo 3 ele vai dizer que contra mim se reúnem os fortes. Aquele que tinha todo o poder de então, que era o rei Saul, armava cilada contra ele. Veja que nessa circunstância o rei Saul havia colocado ali guardas para vigiá-lo, armando uma cilada. No versículo 6 ele vai dizer que ao anoitecer uivam como cães à volta da cidade. Era noite, ou seja, era toda aquela situação que o envolvia numa cilada armada pelo rei Saul, para que logo mais no dia seguinte pudesse matá-lo. Alguém que era forte, alguém que tinha poder, alguém que tinha um exército nas suas mãos. Com certeza, somente Deus poderia colocar Davi longe do alcance do rei Saul, livrá-lo de toda essa situação. Ainda no versículo 3, versículo 4, ainda Davi vai dizer: e eu não sei por que ele está fazendo isso. Sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu, sem culpa minha, eles se apressam e investem contra mim. Davi não entendia aquela situação, Davi não compreendia o porquê o rei Saul estava fazendo aquilo, porque ele, olhando para a sua situação, não via nenhuma culpa, não via nenhum pecado, não via nenhuma dificuldade contra o rei que pudesse dar ao rei motivos para que
pudesse matá-lo, para que perseguisse, para que assim armasse cilada contra ele de noite. Sabia muito bem onde ele morava, sabia muito bem onde ele estava, mas mesmo assim armava ciladas para poder matá-lo. Então Davi diz: Senhor, eu não tenho condições de me livrar e ficar longe do alcance do rei Saul. Senhor, eu não sei o porquê, porque eu não fiz nada, não tenho culpa, não tenho nenhum pecado que pudesse assim motivar o rei. Então Davi no versículo 5 vai dizer: Tu, Senhor, Deus dos exércitos, é o Deus de Israel. Desperta e vem de encontro às nações e não te compadeces de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Davi clama para que Deus pudesse assim defendê-lo, para que Deus pudesse ir adiante dele, vencendo as suas lutas, indo contra os seus inimigos, contra todas as nações, e que Deus não tivesse compaixão dos iníquos. Mas então Davi vai encerrando dizendo: Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Meus queridos e amados, que o Senhor nos proteja, nos sustente diante de todos os inimigos. Os inimigos se levantam contra nós e não precisa ter motivo para isso. Os inimigos armam cilada contra nós para nos tentar, para nos perseguir, para nos matar. Mas nós devemos saber que somente o Senhor pode nos tirar do alcance dos nossos inimigos. Somente o Senhor, Ele é o nosso alto refúgio. Confie no Senhor, entregue a sua vida a Ele e Ele certamente te susterá e te livrará de todos os perigos. Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Amém.